Os textos apócrifos da Bíblia são livros que foram escritos no período bíblico, mas que não foram incluídos no cânon bíblico, ou seja, na lista de livros considerados inspirados por Deus. Os textos apócrifos podem ser divididos em dois grupos principais, os apócrifos do Antigo Testamento e os apócrifos do Novo Testamento. Apócrifos do Antigo Testamento. Os apócrifos do Antigo Testamento são livros que foram escritos entre o século VI a.C. e o século II depois de Cristo, e que são considerados inspirados por Deus por algumas tradições religiosas, como a Igreja Ortodoxa Oriental e a Igreja Católica Apostólica Romana. Os principais apócrifos do Antigo Testamento são: Livro de Tobias. O livro de Tobias é um livro deuterocanônico do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Conta a história de Tobias, um judeu que vive na cidade de Nínive, na Mesopotâmia, no século VIII a.C., durante o reinado do rei Nabucodonosor II. O livro começa com a história de Tobi, o pai de Tobias. Tobi era um homem justo e piedoso que ajudou muitos judeus que foram deportados para a Babilônia. Um dia, ele ficou cego ao tentar ajudar um homem que estava sendo atacado por um cachorro. Tobi então decidiu enviar seu filho Tobias para Ecbatana, na Pérsia, para recuperar uma quantia em dinheiro que ele havia depositado com um amigo. Tobias foi acompanhado por um anjo chamado Rafael, que se disfarçou como um homem chamado Azarias. Ao longo da viagem, Tobias e Azarias enfrentaram muitos perigos. Eles foram atacados por um ladrão, mas Rafael os salvou. Eles também foram atacados por um demônio chamado Asmodeus, que havia matado 7 maridos de Sara, a filha de Raguel, um parente de Tobias. Rafael ajudou Tobias a derrotar Asmodeus, e Tobias e Sara se casaram. Eles voltaram para Nínive, onde Tobi recuperou a visão. Tobi e Tobias viveram felizes para sempre. O livro de Tobias é uma história de amor, fé e esperança. Ele ensina que Deus está sempre presente em nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis. Aqui estão alguns dos temas principais do livro de Tobias. O poder da oração. Tobi e Tobias oram a Deus por ajuda, e Deus responde às suas orações. A importância da fé. Tobi e Tobias têm fé em Deus, mesmo quando as coisas parecem difíceis. O poder do amor. O amor de Tobias e Sara é forte e duradouro. A esperança. O livro termina com uma mensagem de esperança, pois Tobi e Tobias vivem felizes para sempre. O livro de Tobias é um livro popular na tradição judaica e cristã. Ele tem sido interpretado de várias maneiras, mas geralmente é visto como uma história de fé, esperança e amor. Livro de Judite. O livro de Judite é um livro deuterocanônico do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Conta a história de Judite, uma viúva judia que vive na cidade de Betúlia, na Judéia, durante o século VII a.C., durante o reinado do rei Nabucodonosor II. O livro começa com a história de Holofernes, o general do exército assírio. Holofernes está determinado a conquistar a Judéia e destruir Jerusalém. Ele sitia Betúlia, uma cidade que é considerada inexpugnável. Os habitantes de Betúlia estão desesperados. Eles jejuam e oram a Deus por ajuda. Judite, uma viúva jovem e bonita, decide ir ao acampamento assírio para seduzir Holofernes e matá-lo. Judite se veste com suas roupas mais bonitas e sai da cidade. Ela chega ao acampamento assírio e é recebida por Holofernes. Ela o seduz com sua beleza e inteligência, e ele a convida para jantar. Judite aceita o convite e vai ao banquete de Holofernes. Ela bebe muito vinho e Holofernes fica bêbado. Judite então pega sua espada e corta a cabeça de Holofernes. A cabeça de Holofernes é levada para Betúlia, onde é exibida nas muralhas da cidade. Os assírios ficam apavorados e fogem. A cidade de Betúlia é salva. O livro de Judite é uma história de fé, coragem e determinação. Ele ensina que Deus pode usar até mesmo as pessoas mais improváveis para realizar grandes coisas. Primeiro e segundo livro dos Macabeus. O primeiro livro dos Macabeus é um livro deuterocanônico do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Conta a história da revolta dos Macabeus contra o domínio seleucida na Judéia, no século II a.C. O livro começa com a história de Antíoco IV Epifânio, o rei seleucida que tentou forçar os judeus a abandonarem sua religião e cultura. Antíoco profanou o templo de Jerusalém e proibiu a prática da religião judaica.
Em resposta a esta perseguição, Matatias, um sacerdote judeu, lidera uma revolta contra os Seleucidas. Seus filhos, Judas Macabeu, Jonatas, Simeão e Jonatas, continuam a luta após a morte de Matatias. Após uma série de vitórias militares, os Macabeus conseguem libertar a Judéia do domínio seleucida. Eles restauram o Templo de Jerusalém e restabelecem a religião judaica. O primeiro livro dos Macabeus é uma história de fé, coragem e determinação. Ele ensina que Deus pode usar até mesmo as pessoas mais improváveis para realizar grandes coisas. Aqui estão alguns dos temas principais do primeiro livro dos Macabeus. A importância da fé. Os Macabeus têm fé em Deus, mesmo quando as coisas parecem difíceis. O poder da coragem. Os Macabeus são corajosos e estão dispostos a lutar pelo que acreditam. A importância da determinação. Os Macabeus estão determinados a libertar a Judéia, e eles não desistem até que tenham sucesso. Segundo livro dos Macabeus. O segundo livro dos Macabeus é um livro deuterocanônico do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Conta a história da revolta dos Macabeus contra o domínio seleucida na Judéia, no século II a.C., com foco nos primeiros anos da revolta. O livro começa com a história de Heliodoro, um oficial seleucida que é enviado a Jerusalém para confiscar o tesouro do templo. No entanto, ele é impedido por um anjo, que o força a fugir. Após este incidente, Antíoco IV Epifânio decide destruir o templo de Jerusalém. Ele envia um exército para a Judéia, que é derrotado pelos Macabeus. O livro termina com a morte de Matatias, o líder dos Macabeus. Seus filhos, Judas Macabeu, Jonatas, Simeão e Jonatas, continuam a luta após a morte de Matatias. O segundo livro dos Macabeus é uma história de fé, coragem e determinação. Ele ensina que Deus pode usar até mesmo os eventos mais negativos para realizar grandes coisas. Salmos de Salomão. Os Salmos de Salomão são um grupo de 18 salmos pseudepígrafos e apócrifos do Antigo Testamento. Escritos provavelmente em torno de 60 a.C., eram considerados perdidos, até que no século XVII foi encontrada uma cópia em grego, baseada num texto mais antigo em hebraico ou aramaico. Os Salmos de Salomão são uma coleção de poemas e cânticos que refletem a espiritualidade judaica do período do Segundo Templo. Eles tratam de uma variedade de temas, incluindo a fé em Deus, a busca da sabedoria, o sofrimento e a esperança. Os Salmos de Salomão são divididos em 3 grupos. Salmos de louvor e adoração. Estes salmos exaltam a grandeza de Deus e expressam a devoção do salmista. Salmos de sabedoria. Estes salmos exploram a natureza da sabedoria e a importância de viver uma vida sábia. Salmos de lamentação e esperança. Estes salmos expressam o sofrimento do salmista e sua esperança na misericórdia de Deus. Os Salmos de Salomão são um importante documento da espiritualidade judaica do período do Segundo Templo. Eles fornecem insights sobre a fé, a esperança e a busca da sabedoria no judaísmo antigo. A importância da fé. Os salmos exaltam a grandeza de Deus e expressam a devoção do salmista. Eles ensinam que a fé é essencial para uma vida plena e significativa. A busca da sabedoria. Os salmos exploram a natureza da sabedoria e a importância de viver uma vida sábia. Eles ensinam que a sabedoria é um dom de Deus e que deve ser buscada por todos. A sabedoria é apresentada como a chave para uma vida feliz e bem-sucedida. Ela é essencial para tomar boas decisões, viver uma vida justa e alcançar a salvação. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Se quiserem continuar acompanhando nosso trabalho, não se esqueçam de clicar no botão de inscrição e ativar o sininho.